Opção de compra pelo argentino Palacios. Qual é o valor para o Goiás ficar em definitivo com o atleta para a temporada de 2024? Será que existe, digamos, uma certa birra do português Armando Evangelista com o argentino? Que vem fazendo ótimos jogos desde que retornou, digamos, da sua punição dentro do maior do Centro-Oeste. Uma boa função tanto como um meia direito, um meia esquerda, até mesmo, porque não, reaparecendo como um meia central nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Até quando vai o seu contrato no São Lourenço da Argentina e muito mais. Quero comentar também sobre a situação contratual do volante Igor Militão, que está emprestado do Pumas ao Goiás. Até quando vai seu vínculo? Será que segue para o ano que vem? Pode ser uma boa opção ou não. Quero trazer um pouco mais de detalhes sobre essas informações e a minha opinião em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Já fiz o pós-jogo, né, diante o Vasco da Gama, as minhas impressões a respeito desse empate 1-1 na Serrinha. Vou deixar esse conteúdo na tela final e você encontra também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É importante aqui na plataforma a gente ter um canal secundário e conto com a sua colaboração para chegarmos a 2.000 inscritos em nosso canal de cortes e também aqui no canal principal. Essa marca é de 10.000 inscritos, que eu ficaria muito grato até o final do ano, né, da temporada de 2023. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Igor Militão, 29 anos de idade, atualmente pelo Goiás, já realizou 8 jogos, somente 3 deles como titular, e dá para dizer que reapareceu bem no time, né, nos duelos diante o São Paulo na Serrinha e o Cuiabá também fora de casa, onde inclusive foi titular na vaga do também volante Willian Oliveira. Na minha avaliação, com um rendimento baixo do Willian Oliveira desde aquele erro dele, né, diante o Corinthians lá em Itaquera, um erro na saída de bola, muito infantil. Desde aquele jogo o Willian Oliveira caiu bastante de rendimento, onde foi sim, digamos, uma certa recuperação com totais méritos ao português Armando Evangelista, o comandante do Goiás, tanto em relação ao Willian Oliveira, também sobre o Hugo, até mesmo o melhor desempenho na parte física do volante Morelli, sendo o grande responsável por isso. Porém, obviamente, a situação mudou, né? O Willian Oliveira, que não vem conseguindo mais fazer, digamos, aquela boa saída de bola, até mesmo uma marcação mais forte pelo meio de campo. Vejo que dentro do elenco do Goiás, com características mais semelhantes, esse volante pé de ferro, um primeiro responsável ali também na parte de marcação, é sim o Igor Militão. Existem também outras duas melhores opções na parte técnica, tanto em relação ao Rafael Guzzo, quanto também ao volante Luiz Oyama. Porém, acho que para jogos mais difíceis, ou até mesmo fora de casa, seria, digamos, muito ousadia do português. Eu faria isso, mas acho que o Armando prefere um time, digamos, com o Willian Oliveira ou Militão, do que ao invés de Rafael Guzzo, Guilherme Marques e também o Morelli. Em relação ao Militão, ele está emprestado ao Goiás até o final do ano que vem. Então é um empréstimo longo do Pumas do México até dezembro de 2024. Obviamente pode deixar o Goiás após o Campeonato Brasileiro, com toda certeza isso pode acontecer caso o Verdão, digamos, não enxergue com bons olhos a sua continuidade para a próxima temporada, ou até mesmo um pedido do próprio jogador ou do Pumas, onde ele ainda tem um contrato longo até dezembro de 2025 no futebol da América Central. Então o Militão, a tendência é que siga no Goiás para o ano que vem. Não é um jogador espetacular, fora da curva, mas que para mim pode ser uma opção interessante a ser lapidado. Por exemplo, nenhuma das contratações que o Goiás fez na metade do ano vingaram até aqui, sendo peças extraordinárias ou 100% titulares. Dá para dizer que os principais jogadores do Goiás, Lucas Alter, Sander, Morelli, acho que é isso, Sander, Morelli e Guilherme Marques, né? Esses 4 jogadores já estavam no Goiás antes da chegada, o Bruno Melo também, do Armando Evangelista. Ele conseguiu sim trazer melhores opções, por exemplo, para o banco de reservas, como o Rafael Guzzo, o Matheus Babi, o Anderson Oliveira e o Alano, jogadores de velocidade que o Goiás não tinha dentro do seu elenco, mas demora. Essa adaptação é sim muito demorada, principalmente igual o Goiás fez, basicamente uma grande reformulação do Goianão para o Campeonato Brasileiro, uma pequena reformulação e uma maior ainda na metade do Campeonato Nacional, e a chegada também do português Armando Evangelista. É igual o Rafael Guzzo, que também tem contrato só até o final do ano. Se o Goiás permanecer na Série A, renova automaticamente até dezembro de 2024, mas vocês podem ter certeza disso aqui. O Rafael Guzzo, ele vai ser igualzinho o Guilherme Marques nessa questão de demora para adaptação.
Vocês lembram que no começo da Série A o Guilherme Marques não era titular, até custava aparecer nesse time do Goiás, recuperando a sua parte física. Depois que isso aconteceu, assumiu, digamos, a camisa 10 do Goiás, apesar de utilizar a camisa de número 60 e sendo uma peça fundamental nesse ataque do Goiás. Então, na minha avaliação, o Rafael Guzzo está basicamente desta mesma forma, de adaptação ao time. Ele, o Matheus Babi também, que já demonstrou que é sim um centroavante de bom valor, mas não está no seu melhor momento físico e, obviamente, né, chegando na metade da temporada, a parte de adaptação. Acho que o Meritão também pode se encaixar dentro desse sentido. Eu gosto desse volante e lá no Pumas do México jogava de fato como um primeiro volante, às vezes até mesmo caindo como uma espécie de um terceiro zagueiro por ali fora. Tem boas passagens também na Série B, tanto pelo Paraná na temporada de 2020, quanto também pelo Botafogo de Ribeirão Preto em 2019. Pode deixar sua opinião sobre o Igor Meritão, tanto sobre esse jogo diante do Red Bull Bragantino, você pode ser uma opção interessante para começar como titular, tanto também desta questão contratual, se o Goiás ficar na Série A do ano e o Meritão não conseguir uma boa sequência do ano que vem, aí eu vejo que o Goiás pode tentar, digamos, um outro empréstimo, enfim, tentar repassar o seu contrato. Se o Goiás cair para a Série B, acho que é um jogador que tem sim uma experiência na competição e pode ajudar bastante desde o começo do ano também, né? Enfim, caso o Armando continue, queira permanecer com o Meritão, vai depender muito do planejamento para o ano que vem. Pode palpitar, né? Dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para você brincar com jogos que estão na moda é com a NoPix.bet, nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News. Lá é muito simples, além de vários jogos online que estão bombando no momento, você pode também, além de brincar, fazer uma grana extra, colocar os depósitos que são muito simples, tudo a partir de R$20, via Pix, transferência com a NoPix.bet. Vou deixar mais detalhes pra gente aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Vários jogos com prêmios em dinheiro você encontra na NoPix.bet, na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vou deixar passando aqui para vocês as opções de jogos, né, para você se divertir também nesse começo de semana. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre essa opção de compra do Goiás para continuar com o Argentino Palacios na temporada que vem. Jogador que tem 24 anos de idade, vem se destacando bastante, né, nas últimas rodadas pelo Goiás. Dá para dizer que desde aquela partida contra aqui na Serrinha, diante o Bahia, onde ele reassumiu a condição de titular, já havia entrado bem nos outros jogos contra o contra o Flamengo dentro de casa, mas ainda não engatando uma sequência, iniciando, né, os 90 minutos. Foi assim contra o Bahia, bem também contra o São Paulo, diante o Cuiabá, Fluminense fora, marcando aquele golaço, e uma outra boa partida diante o Vasco da Gama. Na minha avaliação foi substituído muito cedo, né, pelo português Armando Evangelista no Goiás, onde já teve uma treta com o argentino, os dois, né, o português e o argentino, no maior do Centro-Oeste, e esse desentendimento pode ser impedir, por que não, a continuidade do Palacios para o ano que vem. Pelo menos o Armando Evangelista aceitou aí as desculpas, o Palacios melhorando também na parte de marcação, nos treinamentos e reconquistando o técnico português, mas para uma próxima temporada, isso com toda certeza pode ser interferir. Uma informação mais recente, confirmada pelo Thiago Menezes, da Rádio Band News de Goiânia, garantindo que o Goiás tem essa opção de compra de $700 mil por 50% dos direitos econômicos do jogador, também confirmando que já tem time do Brasil e de fora que manifestou a vontade, porém o São Lourenço vai esperar o Goiás, que tem a preferência, né, de compra do Palacios. O Verde ainda não se manifestou sobre a situação. Eu já havia trago essa informação aqui pra gente, se eu não estiver enganado, eu estava lá na Argentina ainda. Foi no mês de abril, ali no finalzinho do mês de abril, confirmando esta opção de compra do Goiás, basicamente nesses mesmos valores que trouxe aí o Thiago Menezes, de $700 mil, essa informação do portal argentino chamado Vermonte Desportivo. Eu vi essa informação porque eu estava na Argentina e eu coloquei o nome do Palacios, e quando você está num país ou coloca, digamos, uma localização do país de origem do jogador, você encontra informações diferentes. E agora, mais recentemente, também com essa alta, né, esse retorno do Palacios muito bem na meia esquerda, na meia direita, na meia central do Goiás, esta nova opção de compra. Se for para o Goiás pagar R$3,5 milhões, o Palacios pode fazer mais 20 gols nesta reta final do Brasileirão, que eu tenho certeza que isso não irá acontecer. Possivelmente esse valor de $700 mil é à vista, né, sem muitas parcelas. Pode acontecer igual foi com o Morelli, né, do Maringá, que colocou opção de compra de R$1 milhão, 50% dos direitos econômicos e 10 parcelas de R$100 mil para o Verdão.
pode sim acontecer, mas geralmente, né, quando é um empréstimo assim internacional, é pelo menos uns 50% desse valor à vista. Eu acho que o Palácios vale 3,5 milhões, acho que é um valor que o Goiás pode sim negociar, tentar chegar aí na casa mais ou menos de 1,5 milhão de reais, no máximo uns 2 milhões, para contar com 50%, 60% dos direitos econômicos do atleta, e é um jogador que falta sequência na sua carreira, né? Até começou muito bem nas categorias de base do São Lourenço, teve muitas oportunidades em 2021, mas logo no ano passado foi emprestado ao Banfield também na Argentina, onde ele realizou 30 jogos e um gol marcado. Nessa temporada pelo Goiás, 44 atuações, 3 gols, 3 assistências, o Palácios que foi titular em 34 das suas 44 participações no Brasileirão, titular em 17 dos 22 jogos que realizou até aqui. Então acho que compensa sim o Goiás nessa filosofia de manter a sua base para a temporada que vem. Eu óbvio com um cenário de rebaixamento, o Goiás voltando à Série B do Brasileirão, também entendo as dificuldades para você fazer, por exemplo, um pagamento de 2,5 milhões, 3 milhões de reais para contar com um jogador. Porém, se o Goiás quiser mudar esta filosofia, esse modo ioiô, né, de você tanto nas divisões quanto também nas contratações de jogadores, né, o cara vem aqui, joga bem, começa a se adaptar e o Goiás não faz, por exemplo, a sua opção de compra. Isso não pode acontecer. Até para o ano que vem, por isso que eu entendo que é importante a permanência do Armando Evangelista, independente de rebaixamento ou não, nesta reta final do Campeonato Brasileiro, porque grande parte desses jogadores, ele quem indicou, e também tem contratos longos no Goiás, igual por exemplo o Alan tem contrato até o final do ano que vem, da mesma forma o Anderson Oliveira, o João Magno, o Rafael Guzzo, se o Goiás ficar na Série A, tem um contrato automaticamente renovado, Meritão até o final de 2024 e outros jogadores também que têm vínculos longos que já estavam no Goiás, né? No caso, Dieguinho, Vinícius, Tadeu, Cedimar, quais outros jogadores? Enfim, os outros garotos da base, né? Então entendo que é assim importante essa sequência do Armando Evangelista. Mas se ele ficar, por que não? Algo relacionado àquele momento de afastamento do Julián Palácios, né? Depois do jogo contra o Santos, pode se interferir nesta sequência ou não do argentino aqui em Goiânia. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Palácios. Acho um jogador muito bom, não sei se para pagar 3,5 milhões, acho que o Goiás pode sim pechinchar e chegar em uma quantia de 1,5 milhão, 1,8 milhão reais, até porque o São Lourenço é um jogador que está emprestado, vai manter um percentual futuro, o São Lourenço também precisando de uma grana lá no futebol argentino, não seria nenhum absurdo. Pode deixar sua opinião, se você faria ou não essa opção de compra para o Goiás, e um cenário de sequência do Armando Evangelista, será que pode interferir? Eu acho que não, né? Porque o Armando já, digamos, aceitou essas desculpas, mas, por exemplo, em relação ao Zé Ricardo, né? Acabou sendo dispensado no Goiás para uma nova temporada, um recomeço em 2024. Não sei, talvez algo volte à tona, né? Entre o português e o meio argentino. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Peço a sua colaboração, deixando seu like, compartilhando o nosso conteúdo, se inscrevendo também em nosso canal de cortes, que eu vou deixar mais detalhes na descrição do vídeo. E o parceiro do vídeo de hoje, no pix.bet, você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!